Olá, tudo bem? Eu sou a Marcele Ferreira. Oi, eu sou a Gisele Salaman. Eu sou a Bárbara Cota. E nós somos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Maracanã. E, além disso, somos integrantes do NEICE, Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Cognição e Emoção, que desenvolve projetos de pesquisa e extensão sobre as emoções e sentimentos nas áreas de linguagem, biologia, filosofia e estatística. E o NEICE vem hoje apresentar o projeto que tem como orientadora a professora doutora Luciana de Albuquerque Daltio Viale, da área de Linguística, e como co-orientadoras as professoras Viviane Yunes Raposo, de Neurobiologia, Suene de Souza Arouca, de Estatística, e a Patrícia Ferreira Botelho, que é a nossa parceira externa da UFRN, também da área de Linguística. O projeto nasceu nas salas de aula do Instituto a partir do interesse de nós, estudantes, investigarmos sobre o tema das emoções e dos sentimentos que afetam pessoas de maneira especial. Os estudos em cognição e linguagem vêm avançando nos últimos anos, a passo que hoje é impossível negar a importância da investigação das emoções humanas para a linguística. Tomazello 2008 afirma que a cognição humana é resultado da interdependência de processos evolutivos, históricos e de desenvolvimento de um organismo, em uma estrutura cultural profundamente complexa, do qual a humanidade pode beneficiar-se hereditariamente. Dentre essas diversas formas de conhecimento acumuladas está a própria comunicação linguística, e em sua investigação sobre as bases para a aquisição da linguagem, ele ressalta que os primeiros signos que aprendemos e que estão presentes na base da construção das nossas representações cognitivas são intersubjetivos, ou seja, socialmente compartilhados. Adicionalmente, Tomazello ressalta o papel fundamental da emoção para a linguagem ao evidenciar que o desejo de compartilhar emoções e ou atitudes com os outros é um dos motivos básicos no modelo de cooperação da comunicação humana. Além das emoções serem fundamentais para a linguagem, como dissemos, as reações emocionais são importantes para situações que exigem respostas imediatas e, para isso, prepara psicológica e fisiologicamente o indivíduo. Em geral, os estímulos, como podemos ver nos slides, são processados pelo corpo e transmitidos através dos neurônios, células responsáveis pela percepção, transmissão e processamento de estímulos, até chegarem ao encéfalo, local onde serão interpretados de maneiras mais básicas relacionadas a sentidos como olfato e paladar, e mais complexas, que criam uma percepção do mundo ligada à memória, conhecimento de mundo, comunicação e conteúdos emocionais. Ao detectar alguma situação que demanda atenção no ambiente ou com potencial provocativo, como os estímulos presentes no nosso formulário, o encéfalo promove reações emocionais que podem ocorrer de forma inconsciente, além de se manifestarem no restante do corpo, através de respostas endócrinas autônomas e musculoesqueléticas. E após esse processo de emoção, Candel 2014 explica que sentimentos são as experiências conscientes que temos diante das mudanças somáticas em uma resposta emocional, ou seja, são as percepções conscientes das emoções. Por esse motivo, é de extrema importância que possamos estudar os sentimentos mais atentamente, através de uma abordagem interdisciplinar que una a linguística cognitiva e a neurobiologia, visto que a compreensão dos sentimentos pode nos ajudar em processos mais individuais, até o aprendizado para viver em sociedade. Osgood realizou um experimento no qual os indivíduos eram provocados emocionalmente enquanto mordiam uma caneta. E essa limitação que foi imposta às respostas fisiológicas faciais resultou em um baixo engajamento emocional, o que valida a importância do multimodos para a emoção. Dessa forma, declarou-se que estímulos visuais, auditivos, emocionais e verbais equivalem a estímulo de equivalência intermodal. A multimodalidade, ela envolve o estudo de textos verbais conectados a outros modos semióticos, como visual, sonoro, gestos e movimento, para mostrar que a significação nos textos é representada de diferentes formas. E um dos principais estudiosos sobre linguagem multimodal é Gunther Kress. Em parceria com Roddick, ele funda a semiótica social e considera os vários sistemas semióticos, inclusive a linguagem verbal, como conjunto de recursos que estão à escolha dos falantes de determinada cultura para realizarem sentidos em contextos sociais.
Além disso, junto a Van Leeuwen, ele fundou a gramática do design visual, um método de estudo que contempla a inter-relação estabelecida entre a gramática da linguagem e a da imagem. Sendo assim, se a emoção é um dos componentes básicos para a comunicação humana e a intermodalidade é importante para o engajamento emocional, postula-se que a multimodalidade executa um papel fundamental nesse processo. Por isso, ao confeccionarmos formulários contendo coletâneas de estímulos multimodais, pretendemos engajar emocionalmente os participantes. Nossos objetivos são investigar 2 questionamentos. Primeiro, será que teríamos a capacidade de diferenciar as emoções provocadas por estímulos diversos que remetem a um sentimento e avaliar a intensidade das reações emocionais? Segundo, as experiências pessoais ou mesmo características de um grupo específico são importantes para conceituar um sentimento? Logo, propomos a partir das pares de sentimento, alegria e tristeza e amor e ódio, investigar o processamento cognitivo da relação entre linguagem e emoção, observando a eficiência do uso de linguagem multimodal para engajamento emocional e os produtos linguísticos resultantes do processo de conceptualização. Além disso, pretendemos investigar o processo neurobiológico envolvido ao diagnosticar quais são as respostas fisiológicas que os participantes conseguem identificar com maior intensidade para as provocações emocionais induzidas pelos estímulos. Como faremos isso? O trabalho está inserido no contexto de análise qualitativa dos dados com a utilização de um formulário anônimo feito com base em estímulos multimodais, submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. A partir das análises estatísticas obtidas pela pesquisa online, será verificada a emergência de perfis socioemocionais na comunidade interna do IFRJ. Para traçar esses perfis, serão controlados dados pessoais, como idade, gênero, vínculo com o IFRJ, escolaridade e cor. O formulário funciona a partir da provocação emocional por meio de coletâneas com estímulos multimodais, dentre eles trechos de filmes, músicas, notícias, poesias, entre outros. São ao todo 4 formulários contendo cada um uma coletânea relacionada a uma das emoções investigadas: alegria, tristeza, amor e ódio. Com base nessa provocação, pretendemos estudar a eficiência da linguagem multimodal para o engajamento emocional através da verificação das respostas emocionais geradas e percebidas pelos participantes, como riso, choro, aceleração dos batimentos cardíacos, entre outros. Após esses processamentos cognitivo-fisiológicos, a resposta discursiva para a pergunta que propõe a conceptualização do sentimento promove uma reflexão filosófica sobre o tema a partir do produto linguístico obtido. Com esses conceitos dados pelos participantes, iremos investigar a presença de engajamento emocional através de marcadores linguísticos comprovadamente relacionados às emoções. Outro ponto que iremos observar, para além da individualidade dos participantes, são os conceitos socialmente compartilhados que podem emergir nos formulários, assim como a observação dos perfis socioemocionais associados a grupos presentes nas variáveis controladas. Para investigar a emergência desses conceitos, nós montamos uma coletânea com estímulos que partem de referentes convencionalizados que são amplamente compartilhados em nossa sociedade e que podem ter uma eficiência com a maioria dos participantes. Esperamos obter padrões de respostas fisiológicas diferentes de acordo com os grupos analisados e dependendo do sentimento provocado, assim como padrões diferentes mesmo dentro dos grupos, pois as sensações são percebidas e contextualizadas de acordo com as experiências pessoais. Estima-se que os formulários serão importantes recursos de coleta de dados, pois registrarão reações emocionais e linguísticas. Após isso, esses dados serão analisados com base em teorias linguísticas e neurobiológicas. Os resultados obtidos podem ser utilizados para a corroboração de hipóteses quanto ao estudo de linguagem multimodal e de marcadores linguísticos, como substantivos, verbos, adjetivos, metáforas associados às emoções, assim como pode ser útil na categorização das principais respostas fisiológicas e tipos de memórias relacionadas às emoções estudadas: alegria, tristeza, amor e ódio. Também esperamos que o formulário seja útil na prática para a comunidade do IFRJ, que pode aproveitar esses dados, esses possíveis perfis socioemocionais traçados para gerar uma qualidade de vida melhor para os estudantes e servidores do Instituto.
Muito obrigada por assistirem a nossa apresentação e conhecerem mais sobre a nossa pesquisa.